Doutor, minha querida doutora, meu nome é Diógenes Paiva, eu sou professor de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço aqui do Estratégia Med. Estou aqui para ajudar você nesse finalzinho dessa revisão. Parabéns para você que aguentou até agora. Estou aqui para fechar e botar tudo que caiu de otorrino, cirurgia de cabeça e pescoço nas últimas provas dessa revalida, né? Estou torcendo que você consiga exercer a medicina aqui no nosso querido Brasil. Você brasileiro ou você estrangeiro que quer vir aqui, seja bem-vindo. O FMT é uma excelente porta de entrada. Estou na torcida e a estratégia vai lhe ajudar nesse acesso. Aqui em relação à otorrinolaringologia, veja o que foi abordado nos últimos 5 anos. 4 questões de otorrinolaringologia. Lembrando que quando eu falo em otorrino, eu pego a parte de IVAs, então tanto pediatria, como clínica médica, como medicina preventiva, otite, faringite, laringite, de tudo isso, 4 questões dos últimos 5 anos. E cirurgia de cabeça e pescoço, 0. Então temas muito importantes, como o manejo dos nódulos tireoidianos, tireoidectomia, câncer de tireoide, que é comum em provas de R1, não foi abordado aqui, o FMT não gostou muito, então melhor para você que já sabe onde focar aqui, vamos focar nas IVAs, vamos focar em otorrino, que isso aqui foi o que foi mais abordado pelo FMT. Então, em relação às IVAs, o que caiu nos últimos 5 anos? Veja aqui, caíram duas IVAs, caiu rinocinusite bacteriana aguda, como deve ser feito o diagnóstico e o tratamento, e caiu também um tipo de otite, uma otite não infecciosa, caiu a otite média serosa, detalhes de epidemiologia, apresentação clínica e tratamento caiu em 2015. Em laringologia, caiu um tema escabroso, não é muito frequente cair em provas de residência, cobrou detalhes de anatomia e fisiologia da laringe, tanta coisa para o FMT cobrar, pois é, puxou aquele conhecimento lá do básico, quer saber se você fez um básico bem feito, e eu estou aqui para lhe ajudar. E também detalhes sobre ela, a epistaxe foi a questão mais recente de otorrino aqui, e cai em 2018, detalhes de epidemiologia e tratamento, então não perca poucos temas, se você fica quietinho, ajeita aí que dá para você pegar tudo mastigado e eu vou, é claro, traduzir para você com a qualidade de estratégia médica. Então preste atenção, eu vou começar com o tema mais recente, que foi ela, a epistaxe. A epistaxe é um tema muito comum, é um assunto muito comum, porque na prática clínica é muito comum. Ela ocorre principalmente 90% das epistaxes são epistaxes leves e principalmente pode ocorrer tanto no verão como pode ocorrer no inverno. Ela tem essa variação sazonal, principalmente quando tem uma queda da umidade do ar. Existem fatores irritantes, alguns inalantes, mas a queda da umidade é um fator importante. Tem pacientes que têm fatores predisponentes, como por exemplo, rinite alérgica e, é claro, pacientes com alterações específicas da coagulação. Esses são mais raros. A maioria é por ressecamento da mucosa nasal, por irritação da mucosa nasal. Primeira parte. Outro detalhe importante, 90% das epistaxes têm origem anterior, nessa região aqui chamada de plexo de Kieselbach. Essa é uma região que fica aqui na região septal anterior, tem uma grande confluência de vasos arteriais e por isso qualquer irritação nessa mucosa causa uma fragilidade desses vasos e predispõe. A vantagem é uma região de fácil acesso, de fácil abordagem, até por não especialista, e também são sangramentos de pequena monta. 10% dos sangramentos são mais graves, e eles ocorrem aqui nessa região posterior, na região da nossa mocinha aqui, artéria seno-palatina, é uma das principais nutridoras do nariz, então sangramento aí atrás já é sangramento mais volumoso, sangramento mais grave, sangramento de mais dificuldade de fazer, de uma maior dificuldade de fazermos o manejo. Felizmente é mais raro e isso influencia na conduta e a UFMT cobrou isso aqui. Por quê? Qual deve ser a conduta inicial em qualquer paciente que tem epistaxe? Fazer compressão digital. Tá na unidade básica, tá no plantão, tá no interior, tá atendendo em um grande centro, não precisa de otorrino. Primeiro passo, tá em casa, na família, né? Compressão digital, você pode até fazer uma compressão unilateral do lado do sangramento. Esse é o primeiro passo, espera 5 minutinhos, já deve começar a agir os fatores da coagulação. Sem baixar a cabeça, nem também fazer hiperextensão cervical. Guardou. Persistiu o sangramento, faz lavagem nasal com solução salina, limpa aqueles coágulos, e aí nesses casos, após a persistência, você pode pegar um algodão, embeber com vasoconstrictor, coloca o algodão na narina e mantém mais 5 minutos de compressão. Não jogar adrenalina direto na mucosa nasal, não jogar vasoconstrictor também direto na mucosa nasal. Esse é o detalhe que já foi abordado por algumas provas de R1. E aí, nessa situação, fez o controle, esperou 5 minutos, tirou, mesmo assim persistiu, você pode fazer duas condutas. O que você pode fazer primeiro é fazer o quê?
tamponamento nasal anterior. Diógenes, isso é muito difícil, isso é coisa para especialista, nada disso. Pega uma gaze, aumenta a gazezinha, amarra uma na outra, passa pomada ou vaselina e você vai fazendo um sanfonadinho bonitinho, como tem aqui. Dá para fazer apenas com a lanterna e uma pinça anatômica. Depois que você fez isso, passa 48 horas, tira. Não vai tirar com 6 horas, não vai tirar com 12 horas. Se você identificar um ponto sangrante, quando não estiver sangrando, você pode fazer uma cauterização. Não vá fazer cauterização na vigência do sangramento. Essa cauterização pode ser química, você pode usar algum ácido para fazer uma cauterização naquele pontinho, ele vai causar uma atrofia e melhora, ou então cauterização elétrica. Beleza? Agora, se for exceção, se o paciente tiver aquele sangramento maior, aquele sangramento posterior, aí você vai fazer esse aqui, ó, o tamponamento posterior. Esse aqui já tem uma ciência maior, mas também não precisa ser feito por especialista. Você clínico, com a lanterna, uma gaze, uma sondinha de aspiração, você faz, passa um guia na cavidade nasal, puxa pela orofaringe, amarra um bolinho de gaze no cordãozinho, pode ser um fio de sutura, você volta e ele vai ficar preso bonitinho lá atrás, ó. Vai ficar preso bonitinho aqui na rinofaringe, resolve. E veja essa questão aqui de 2018. A epistaxe é uma emergência mais comum da otorrino, é verdade, ocorrendo pelo menos uma vez em 60% da população, muito comum, principalmente no meu caso, também moro aqui no Nordeste, clima seco, tem bastante baixa umidade do ar. Ele quer saber qual a alternativa correta e veja que ele cobrou epidemiologia. Tem uma distribuição bimodal, sendo mais frequente em crianças menores do que 2 anos e geralmente em idosos, adultos mais velhos, maiores do que 45 anos. Veja o conhecimento que foi cobrado. Epidemiologia da epistaxe, o FMT foi lá no fundo e puxou também esse detalhe. As outras mostraram aqui, a maioria dos estudos evidenciam uma variação sazonal, sendo mais frequente no verão, e não é só mais frequente no verão. Ocorre tanto no inverno, se o ar ficar seco, como também no verão. Não tem essa predominância do verão. Tinha que saber também esse detalhe de epidemiologia. Demais, né, o FMT? Mas eu estou aqui para mostrar, se cobrar de novo, você acerta. A epistaxe posterior é a mais comum? Não, é a anterior. A cauterização químico-elétrica é o tratamento de escolha, mesmo que o ponto não seja identificado, você não vai sair queimando toda a mucosa nasal. Quando você identifica um pontinho que está fácil, ali na região de Guicelbar, e você faz uma cauterização apenas lá. Não encontrou ponto, não justifica a cauterização. Guarda esse conceito. Batemos agora o segundo ponto, a anatomia da laringe. Veja esses detalhes de fisiologia, anatomia. Foi cobrado pela UFMT em 2017. A laringe é linda, eu sou suspeito de falar, otorrino, cabeça e pescoço é suspeito, mas ela é importante por 2 funções. Qual a primeira função? Respondeu fonação, errou. Primeira função é proteção das vias aéreas. Quando a gente engole, quando a gente se alimenta, ela permite que eu possa me alimentar e possa respirar pela cavidade oral e pelo nariz. Então é importante as pregas vocais, a laringe fecha, e segundo isso, ela também auxilia na fonação. Qual a anatomia da laringe? Veja o detalhe aqui. Ela é composta por 6 cartilagens, só que tem outras que são mais desconhecidas de maneira geral. Mesmo assim, o FMT não esqueceu, não. Elas são compostas por 6 cartilagens, dessas são 3 ímpares e 3 pares. Quais são as ímpares? As ímpares são a epiglote, a bonitona aqui, a cartilagem tireoide e também tudo isso aqui, que é a cartilagem cricoide. As pares, eu tenho 2 aritenoides, aqui eu estou no perfil, não estou vendo ela. Em cima das aritenoides eu tenho 2 cartilagens pequenininhas, que são as corniculadas e as cuneiformes. Guarda esses detalhes aí, por isso que fica a quantidade de 6. E isso foi cobrado. Outro detalhe também, localização. Geralmente, a laringe ela se localiza na topografia aqui entre C2 e C5, nas vértebras cervicais, e ela pode ter uma porção supraioideia, isso aqui é o ocioide, mas a pontinha da epiglota, essa parte superior da supraglota, ela pode ultrapassar a região do ióide, então ela não é totalmente infraioideia, ela fica na altura e muitas vezes pode até ser supraioideia. Diógenes, isso é muito detalhe. Mas detalhe importante é o formato dela, o adulto ele tem um formato mais reto, a laringe da criança é mais anteriorizada e no adulto o maior ponto de estreitamento é na glote e na criança o maior ponto de estreitamento é na subglote, isso também já foi cobrado em prova de residência. Terceiro, mobilidade e inervação. A inervação intrínseca da laringe, que é a das pregas vocais, é feita por esse rapaz aqui, o nervo laringeu recorrente. Ele é um ramo do nervo vago, ele passeia aqui entre a traqueia e o esôfago, muito cobrado em relação à complicação de tireoidectomia, viu? Não pode esquecer, pelo íntimo contato que tem, é mais frequente até cobrar lesão do nervo laringeu em relação à tireoidectomia. Entra nas pregas vocais e aí vai fazer a mobilidade aqui das pregas vocais, da musculatura intrínseca da laringe, que é que vai fazer essa movimentação. Então veja o que foi cobrado aqui pelo FMT em 2017, marca a VOF. A laringe é um importante complexo
músculo cartilaginoso que desempenha uma série de atividades fisiológicas verdadeiras, que está lindo, bonitinho. A laringe está situada na região infraioideia, no nível de C2 a C7. Ela fica geralmente entre C3 e C7, ou C2 e C7. Até aí tudo bem, mas não é toda infraioideia. Está a parte superior no nível do ióide, às vezes até um pouco acima. Esse detalhe aí que foi o responsável pelo erro dessa alternativa. Brincadeira? Vamos lá. O esqueleto da laringe, então aqui foi falso. O esqueleto da laringe é composto por 4 cartilagens, 2 ímpares e 2 pares, e como eu mostrei para vocês, tem 2 pequenininhas, são 6 cartilagens, 3 ímpares e 3 pares. Se você lembrasse das maiores, você já via que essa questão aí estaria incorreta. E por fim, a inervação motora dos diferentes músculos da laringe é fornecido pelo nervo laringeu recorrente inferior. Isso aqui é verdadeiro, só que existe um músculo, que é o músculo cricotireoide, que ele é inervado pelo ramo externo do laringeu superior. Só que aí não é musculatura intrínseca da laringe. Intrínseca é cricoaritenoide lateral, cricoaritenoide posterior, tireoaritenoide, só que felizmente o revalidador do FMT ainda não chegou nesse nível de detalhe. Beleza? Então presta atenção nesses detalhes. Isso aí foi o que caiu. Se cair de novo, você já está safo na sua prova de amanhã. Então vamos outros detalhes agora em relação a esse tema. Rinocinusite bacteriana aguda, isso aqui é líder de audiência em prova de residência, se você depois, Deus quiser, vai querer fazer prova para R1, se for o seu objetivo, se for o seu sonho. Então também, isso cai muito em prova de residência, e o Revalida do FMT também aproveitou isso, porque é um conhecimento muito comum, isso todo clínico tem que saber. Porque, primeiro, nos quadros bacterianos, quem são os agentes etiológicos mais comuns das rinossinusites bacterianas? Tem que lembrar, porque essa mesma turminha desse pódio são os mesmos agentes etiológicos de quem? Da otite média aguda. Então, quem está em primeiro lugar no pódio é ele, o Streptococcus pneumoniae. Em segundo lugar está o Haemophilus influenza. E em terceiro está aqui a Moraxella catarrhalis. Um detalhe importante é o diagnóstico. Por quê? Os sinais e sintomas dos quadros bacterianos são os mesmos. São iguaizinhos aos quadros virais. Então, nesses casos, nós podemos ter tosse, obstrução nasal, congestão nasal, febre, e aí também em adultos nós podemos ter cefaleia, dor facial ou pressão facial. Nas crianças é mais comum eu ter o quê? A presença de obstrução nasal e tosse. Nas crianças é menos frequente ter dor facial ou cefaleia por causa de quê? Da embriologia, da imaturação dos seios paranasais. E como eu faço o diagnóstico diferencial? Não precisa de exame complementar, precisa apenas acompanhar a evolução clínica da doença. Se com esse mesmo historinha aí, o paciente tiver piora dos sintomas após o 5º dia, ele tiver uma piora após melhora, tiver uma persistência por mais de 10 a 12 dias, com essas características eu fecho o diagnóstico que eu estou diante de uma rinocinusite bacteriana e ponto. Para reforçar, nada de raio-x dos seus paranasais, porque as bancas adoram botar essa informação em relacionado a essa infecção. Então, em 2016, apenas eu botei um enunciado curto em relação à rinocinusite aguda. Veja, a rinoscopia, com detecção de secreção mucopurulenta e serosebinolenta proveniente do meato médio, confirma o diagnóstico clínico da doença. Uma parte é verdade, porque realmente você não precisa de exame complementar. Só que tem outro detalhe. Secreção purulenta, colissecreção, não define etiologia. Os quadros virais também podem se manifestar com secreção purulenta. Você tem que atentar para a evolução clínica da doença. Por isso que eu deixei em vermelho aí, para você não esquecer esse detalhe, porque tem muitas bancas maldosas que botam secreção purulenta com 3 dias de evolução, 4 dias de evolução, e você não pode cair nessa. Beleza? Vamos agora para o último assunto aqui cobrado pela UFMT, que é ela. É uma otite, só que não é uma otite infecciosa, não é aquela otite média, a famosa otite média serosa, otite média por efusão. É um tipo de otite média não infecciosa. Por que que ela se forma? Geralmente ela se forma por alteração na tuba auditiva. Você tem uma disfunção na tuba auditiva. A tuba auditiva é a estrutura que serve para aerar a orelha média. Ela leva lá da rinofaringe, através do osteofaríngeo da tuba auditiva para a orelha média. Quando tem alteração nessa aeração, começa a ter retração da membrana timpânica e acúmulo de secreção na orelha média, só que é uma secreção não infectada. Então guarda esse detalhe aqui, você vai ver uma secreção clarinha, uma secreção translúcida por causa de disfunção aqui na orelha média, diferente da otite média aguda. A otite média aguda, o paciente tem febre alta, tem otalgia importante, tem uma história de IVAS prévia e o exame físico vai mostrar isso aqui, ó. Abaulamento da membrana timpânica e no interior é um abaulamento com conteúdo purulento.
Na apresentação clínica, qual o principal sintoma da otite média serosa? A criança tem uma hipoacusia, tem dificuldade de compreensão dos sons e essa é a principal manifestação. Muitas vezes os anunciados botam essa manifestação de forma direta ou às vezes de forma indireta. Como é de forma indireta? Uma criança está tendo dificuldade de emissão dos sons, está tendo irritabilidade, ela vinha bem, a professora no colégio fala que ela não está prestando atenção, muitas bancas colocaram isso aí, e aí às vezes eles botam hiperatividade, é déficit de atenção, avalie primeiro a audição, se for uma otite serosa, pode causar uma hipoacusia e justifica esses sintomas na nossa bela criancinha. O exame físico vai mostrar isso aqui, ó, diferente da otite média aguda, vai mostrar uma retração na membrana timpânica, a membrana timpânica está bonitinha, está translúcida e com muitas bolinhas lá dentro, o conteúdo é não infectado. Esse é um detalhe importante. Segundo detalhe importante é o tratamento dela. Como é feito o tratamento? Não é com antibiótico. O primeiro tratamento é com um procedimento, que é você fazer uma miringotomia, faz um furinho na membrana timpânica para colocar isso aqui, ó. Colocar o famoso tubo de ventilação. Para que danado isso serve, Diógenes? Isso serve para aerar essa orelha média. Está cheio de secreção. Na miringotomia você aspira e como a tuba auditiva não funciona, você bota uma válvula direto na membrana timpânica, que aí vai propiciar uma troca de ar e não vai acumular o líquido e vai melhorar aí consequentemente, essa hipoacusia condutiva é um tipo condutiva porque tem diferença entre perda auditiva condutiva e neurosensorial. A cóclea está linda, o nervo coclear está lindo, é apenas na transmissão do som através da membrana timpânica da orelha média que está alterada através da otite secretora. Então, nesse caso aqui, veja o que caiu em 2015 aqui sobre a otite média com efusão. A alternativa correta falou uma questão epidemiológica importante. Por características da otite média aguda, por uma criança ter uma tuba auditiva mais curta e mais horizontalizada, a criança tem uma maior predisposição à otite média aguda. E a otite média aguda de repetição é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de otite serosa. Lembrando que a otite média aguda é a principal infecção bacteriana na infância, principalmente em lactentes, é a principal causa de prescrição de antibiótico na infância, por isso que justifica, ó, mais de 50% dos lactentes apresentam um episódio de otite média com efusão no primeiro ano de vida, porque as mesmas características que predispõem a otite média aguda também podem predispor. Boa parte de características também podem predispor ao desenvolvimento da otite média serosa. Detalhe do detalhe epidemiológico, a UFMT ele pegou detalhes, ele abriu o livro, pegou aquele rodapé da epidemiologia e colocou na sua prova. Caiu assuntos interessantes, os assuntos em si não são tão de outro mundo assim, só que ele pegou alguns detalhes que têm características mais gerais, mais interessantes para serem cobrados. Mas eu estou aqui para mostrar para você o que cair, ensinar o assunto e lhe deixar preparado para a prova de amanhã. Ele botou na A que a otite média com efusão é definida como a presença de fluido na orelha média com sinais e sintomas de infecção otológica aguda. Isso aqui está errado. Quem tem fluido na orelha média com sinal e sintoma de infecção é a otite média aguda e lembre de abaulamento da membrana timpânica na otite média aguda, não pode esquecer. Alternativa C, a abordagem da otite média com efusão é antibiótico, nada disso. A abordagem é com o quê? Timpanotomia ou miringotomia associado a tubo de ventilação se o paciente já tem hipoacusia, se ele tem perda auditiva. E ele fala que a otite média por efusão não é uma causa frequente de deficiência auditiva na infância, e claro que ela é uma das principais causas que devem ser avaliadas, e o legal é que é uma causa reversível, por isso que você não pode deixar prolongando muito. Uma otite média com efusão ela é fácil de tratar. E aí, com isso, esses 4 temas que caíram na UFMT, eu bati, agora tive a honra de bater isso aqui com você.